Fala, ruralinos, tudo bem com vocês? Para a segunda temporada da Mostra Científica, o Gente vai falar sobre diversidade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Martins e eu sou aluno do curso de Administração aqui na Rural e também sou membro do Gente. Na última mostra científica, realizamos uma pesquisa sobre chá, conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o profissional de marketing. Nossa pesquisa aconteceu em duas fases. Na primeira fase, nós conversamos com especialistas que apontaram quais eram as competências necessárias e essenciais para se desenvolver na área. E na segunda fase, verificamos o nível de identificação de pessoas interessadas em trabalhar na área com as competências apontadas pelos especialistas, além das expectativas com relação à trajetória profissional. Então, nós cruzamos esses dados para verificar se os futuros profissionais estão desenvolvendo tais conhecimentos, habilidades e atitudes. E o resultado de uma das nossas perguntas do questionário chamou bastante atenção. Tratava-se das habilidades. Para os autores Moura e Sobral, habilidade é saber como fazer. É o conhecimento colocado em prática para obter um resultado. E das alternativas que apresentamos, a resposta trabalhar com diversidade foi a que mais chamou a atenção dos nossos respondentes. Foram 77,2% de todas as respostas. Mas o que é trabalhar com diversidade? Nós vamos descobrir isso agora. O tema diversidade se fortalece na contemporaneidade a fim de afirmar o direito do indivíduo a pertencimentos e representações diferentes em uma sociedade plural, culturalmente híbrida e com políticas públicas para oportunidades mais igualitárias. As instituições de ensino têm o compromisso de valorizar essa diversidade, tanto através de debates teóricos quanto através da realização de projetos. E o GENT, Grupo de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, participa dessa prática. Para que as instituições de ensino desenvolvam pessoas habilitadas a lidarem com a diversidade, é garantido por lei que haja políticas institucionais para a promoção dos direitos humanos, para a igualdade das relações étnico-raciais, para o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, para a proteção do direito da pessoa com transtorno de espectro autista, dando condição de acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e através da obrigatoriedade da oferta de livros. Com relação ao marketing, o entendimento dessa pluralidade expressa por autores como Zygmunt Bauman e Stuart Hall se faz necessário para o entendimento das relações e do mercado como um todo. Kotler, Cartajás e Setyawan sinalizam que um movimento muda radicalmente o mundo que vivemos, um movimento de fortalecimento das relações mais horizontais, inclusivas e sociais. Esse movimento empodera pessoas comuns ao dar um poder, uma amplitude maior da sua voz no compartilhamento das suas experiências. E trazendo um recorte para o público LGBT, nós temos o chamado Pink Money. Pink Money é você entender o público LGBT como um segmento de mercado, um mercado consumidor em potencial, que tem seus hábitos, atitudes, interesses, e todo esse público ele tem uma subcultura ali muito marcada pela demanda por alguns discursos específicos, por posicionamentos, assim como também uma forte identidade cultural. E nós podemos citar diversos artistas que fazem sucesso dentro dessa cultura LGBT, como por exemplo Lady Gaga, a Madonna, Miley Cyrus, Katy Perry e diversos outros artistas que possuem um segmento de mercado muito forte nessa direção desse público. Quando você possui um produto, um serviço, ou quando você é um artista, com certeza você vai precisar se posicionar a sua marca, posicionar o seu produto em relação a diversos temas.
E para o segmento LGBT isso é muito importante. As marcas que lidam com esse público, elas precisam ter um duplo cuidado em relação a discursos e apoios muito específicos, porque isso pode custar muito caro. Mas infelizmente nem tudo costuma ser conforme a propaganda diz e conforme nós gostaríamos que fosse. Então, apesar de haver toda essa movimentação na direção do público LGBT, hoje também existe, infelizmente, uma movimentação falsa na direção do público LGBT, que são empresas que tentam trazer uma imagem de inclusão, de diversidade, só que essa imagem não corresponde necessariamente à realidade. E aí nós chamamos de pinkwashing essa atitude, ou seja, empresas que por fora são inclusivas, elas colocam a foto colorida lá no dia 28 de junho, mas na realidade elas não são tão inclusivas assim. A gente teve, por exemplo, um meme que viralizou recentemente na internet, que é aquela pirâmide que só estagiários, trainees e no máximo analista que eram LGBTs, negros, mas a parte de cima da empresa era toda de pessoas conforme o padrão dominante da sociedade. Então, dá para se dizer que o pinkwashing age dessa forma. Você tenta criar uma imagem falsa de inclusão, só que isso não se sustenta muito aí de acordo com a realidade. É necessário também uma firmeza no discurso em relação a determinados temas e pautas que são muito caros à comunidade LGBT. Principalmente no sentido da homofobia, da transfobia, é necessário que as empresas se posicionem de forma taxativa e clara contra essas práticas, e não só no discurso, como também incorporando práticas de gestão que evitem esse tipo de discriminação dentro da própria organização. Diante de tantos desafios, de que maneira que o profissional de marketing pode construir um posicionamento coerente e bem embasado para a comunidade LGBT? A coisa mais importante nesse processo é que seja feito um processo de escuta, porque a comunidade é muito diversa em si mesma. Então, para que se consiga acompanhar todas as tendências que estão acontecendo, é primordial que essa diversidade ela seja também dentro da equipe de marketing, que haja um LGBT dentro da equipe, acompanhando, dizendo quais são as tendências novas, dizendo o que se tem que evitar em termos de discursos, condutas e práticas. Isso é muito importante e vital para um bom posicionamento dentro dessa área, para esse segmento de mercado. Imagine uma sociedade que foi constituída sem observar, sem a presença de produtos e serviços que abordassem a diversidade dentro do nosso país, dentro do Brasil. Esse questionamento tem sido muito discutido nos últimos anos. Se pensarmos que as crianças são um ser em construção, em formação, e que as pesquisas sobre o consumo infantil consideram as crianças como um consumidor ativo, que tem preferências, conhecimento de mercado e que o seu consumo, de certa forma, auxilia na sua formação e na construção da sua identidade. Então, é de suma importância que o mercado observe a necessidade de se ampliar produtos e serviços que abordem a diversidade do nosso país. Na última pesquisa por amostra de domicílios do IBGE em 2018, o Brasil apresentava em sua população 35,5 milhões de crianças até 12 anos. Destas, 50% são pardas, aproximadamente, 42% brancas, 7% pretas e 1% amarelas ou indígenas. Além disso, o último censo também considerou que 3,5 milhões de crianças possuem alguma deficiência. Então, como o mercado pode se preparar para atender e se programar para refletir essa diversidade em produtos e serviços? É importante que se pense nessa ampliação de produtos e nessa inserção de produtos para esse público. Além disso, no viés educacional, as diretrizes curriculares do Brasil abordam, regem sobre essa inserção cultural da nossa pluralidade, da diversidade. A própria LDB, a Lei das Diretrizes Bases, e também a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, incluem essa
essa abordagem sobre a diversidade no currículo da criança, no currículo escolar. E muitas escolas já praticam há muito tempo a inclusão de projetos educacionais que valorizem essa diversidade do nosso país, para que a criança se identifique, tenha maior representatividade em histórias infantis também, e observando todas essas diretrizes propostas pela nossa legislação. Além disso, como educadora infantil, eu sempre me preocupei em inserir essa temática em sala de aula, porque a criança, como sujeito em formação, está em processo de construção da sua identidade, então é muito importante que se inclua em sala de aula questionamentos e histórias que se voltem para as diferentes formas, para as diferentes culturas, diferentes etnias que possuímos, para que a criança se identifique, valorize o eu e também para que ela aprenda a lidar com o próximo sem discriminar as diferenças. Além disso, se pensarmos também, a criança será o nosso futuro gestor. Então é de suma importância que essa sua formação inicial, esse seu primeiro contato com outras pessoas além da sua família que se dá na escola, se observe, né, esse tratamento, essa abordagem sobre a diversidade, para que ela no futuro, quando estiver inserida no mercado de trabalho, lute pelas causas de inclusão, de mais inclusão dentro das empresas, de mais representatividade dentro das empresas e das organizações. Imagine uma criança negra entrando em uma loja de brinquedos e só encontrando bonecas brancas e loiras. Agora imagine uma criança cadeirante que não encontra nenhum brinquedo com cadeiras de rodas. Você acha que essas crianças vão se identificar com os brinquedos que encontram? Não, né? Por isso que é extremamente importante que as empresas ofereçam brinquedos que representem a diversidade existente no mundo real. Quando uma criança encontra, por exemplo, uma boneca ou um boneco que não possui nenhuma característica igual às que ela tem, ela pode acabar não se identificando e isso pode afetar na autoestima. Oferecer brinquedos que representem diversidade ensina os pequenos desde a infância a aceitarem as diferenças existentes e não a excluí-las e rejeitá-las. O mundo é um lugar diverso, então por que não incluir essa diversidade na indústria dos brinquedos? O mercado de brinquedo tem visto cada vez mais a importância de adotar um catálogo mais diverso. A Mattel, por exemplo, lançou a linha Barbie Fashionistas, que traz bonecas que representam a diversidade étnica e cultural, que trazem deficiências e até mesmo doenças de pele, como vitiligo. São 176 novos modelos, que incluem 9 tipos de corpos, 35 tons de pele e 94 tipos de cabelos diferentes. Outro exemplo interessante é o da empresária Jaciana Melquiades. Ela, com a intenção de que a infância do seu filho fosse diferente da dela, resolveu formalizar a ideia de uma loja de brinquedos com um recorte racial. O Era Uma Vez no Mundo oferece no seu catálogo bonecos como o Pequeno Príncipe Preto e Dandara, uma menina personalizável com vários looks e fantasias. Outra questão que também vem sendo muito discutida é a questão de gênero. O estereótipo brinquedos de meninos versus brinquedos de meninas ainda existe. Algumas empresas têm tentado mudar isso, por exemplo, tirando cor de rosa dos kits de cozinha e de cuidado com a casa. As iniciativas voltadas para essa questão têm incluído mais as meninas em brincadeiras consideradas historicamente como de meninos, como por exemplo carrinhos e super-heróis, do que o contrário. Segundo informações dadas ao G1 por fabricantes que participaram da 35ª Feira Internacional dos Brinquedos, incluir os pais e os filhos homens nas brincadeiras de casinha tem sido uma das maiores dificuldades. Essa questão na infância pode acabar acarretando em consequências na vida adulta, como, por exemplo, o homem não querer fazer as tarefas de casa ou achar que a criação do bebê é tarefa só da mãe. O mundo está mudando e, junto a ele, as exigências dos clientes. Estar atualizado sobre a opinião do consumidor é extremamente importante para o sucesso do negócio. E oferecer brinquedos com diversidades às crianças é extremamente importante para o desenvolvimento dos pequenos. Olá, me chamo Marcele Pérez, aluna de administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou aqui para trazer alguns dados de inclusão e diversidade aqui no Brasil para vocês.
Brasil ficou em 7º lugar no Kantar Inclusion Index, primeiro índice de inclusão e diversidade, baseado nos feedbacks dos próprios funcionários de todo o mundo. E segundo a Harvard Business Review, em ambientes em que a diversidade é reconhecida, os funcionários estão 17% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades. Além disso, os conflitos são 50% menores do que nas outras empresas. E uma pesquisa da McKinsey & Company revelou que empresas com diversidade étnica e racial possuem 35% de chance a mais de ter rendimento acima da média do seu setor. Além disso, empresas com diversidade de gênero possuem 15% de chances a mais de ter um rendimento acima da média. E por mais que esses dados nos mostrem a importância da diversidade nas empresas, pesquisas feitas pela Febraban, Instituto Ethos e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento apontam que, mesmo representando 54% da população brasileira, apenas 4,7% das lideranças são ocupadas por pessoas negras nas 500 maiores empresas do país. Relacionado ao setor bancário, esse número é ainda mais preocupante. Apenas 20% dos colaboradores são negros e poucos fazem parte de altos cargos. A grande maioria exerce funções de produção. Relacionado às mulheres, elas representam quase 59% das estagiárias nas empresas. Porém, apenas quase 14% fazem parte das vagas executivas. As mulheres ganham, em média, 20,5% a menos do que o homem aqui no Brasil. Além disso, apenas 1% do total de empregos formais no Brasil são ocupados por pessoas com deficiência, apesar da lei de cotas. E relacionado ao ambiente de trabalho, a pesquisa da Kantar Inclusion Index revelou que 41% afirmam que se sentiram desconfortáveis no local de trabalho. 35% observam uma discriminação em relação a outras pessoas dentro da empresa. 34% dizem enfrentar obstáculos em sua carreira relacionados ao seu gênero, idade, etnia, orientação sexual e etc. 28% sentem que suas empresas deveriam ser mais diversas e inclusivas. E 22% dos funcionários sentem que as oportunidades são direcionadas para pessoas menos merecedoras. Então, o que você achou do vídeo de hoje? Já sabia sobre diversidade? Aprendeu alguma coisa nova? Deixa um comentário aí pra gente saber o que você achou. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de compartilhar ele com a sua turma. Queria também te convidar a se inscrever no canal do Gente e a conhecer as nossas redes sociais. A gente sempre tem conteúdo novo sobre marketing, garanto que você vai gostar. O link das redes vai estar aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!